samasta sukino bhavantu loka samasta sukino bhavantu. Olha só que banho gostoso que alguém tá ali no riacho se refrescando. E aí, gente, como não pensar em todos aqueles mestres cavalos que ficam nas cidades pequenas, nas portas dos bares, o dia inteiro, naqueles dias de rodeio. Outro dia, ontem na verdade, eu vi 3 deles amarrados e na frente deles tinha um pasto verde lindo e eles estavam amarrados e com sela. Então, é impossível a gente não olhar para tudo isso e não contestar o nosso estilo de vida e a nossa insensibilidade, não fazer a gente pensar. É impossível a gente admirando, contemplando a natureza, é impossível que a gente não reflita a respeito do que a gente normalizou na nossa sociedade. Esse mestre cavalo, não sei se vocês lembram, mas quando ele chegou aqui, ele não conseguia andar. Olha que delícia. Tá se refrescando. Ele não conseguia andar. E aqui tem muitos nessa situação que chegam muito, muito debilitados e conseguem encontrar vida digna. É óbvio que nada disso é fácil, nem para eles e nem para quem está no apoio dessa missão. Para eles, pela dor física, pelo descaso, pela alma ferida. Olha lá. Que delícia. Que lindo. Mestre Messias. É óbvio que não é fácil para eles por essas razões e também não é fácil a gente lidar com a dor do outro, mas é sempre importante que a gente faça isso e se pergunte o tempo inteiro se a gente está valorizando mais a nossa dor ou se a gente está atendendo a dor do outro. Eu coloco porque algumas vezes aqui ao meu lado está também esse rapaz. Tô dormindo, gente, tô dormindo agora. Peraí que agora deixa eu tirar daqui, agora sim. É o mestre Sebastiãozinho. O mestre Sebastiãozinho, ele veio para cá já com câncer de bexiga. E agora ele está num período onde o câncer está avançando de uma maneira arrebatadora. Então é óbvio que a gente sente tudo isso. Ai, eu fecho os meus olhinhos para receber carinho. É óbvio que a gente sente tudo isso, mas outra vez, a gente precisa sempre olhar para a dor deles. Senão a gente fica o tempo todo falando como é difícil pra gente e não consegue de fato ajudar quem precisa de apoio naquele instante. Eu acredito que essa seja uma reflexão que cada servidor, inverter aqui, que cada servidor necessite fazer em algum momento. Se a gente está olhando para nossa dor, então dizendo, isso é muito difícil, eu não quero ver isso. A gente postou um vídeo de um mestre cavalinho agora, anteontem. O mestre Potro, numa condição esdrúxula de existência, que independente da gente conseguir imaginar o que houve com ele, a gente consegue sim falar que aquilo poderia ter sido evitado, com um pouco menos de negligência, com um pouco mais de amorosidade. Então, olhar para tudo isso, obviamente, é muito difícil, mas a gente precisa lembrar sempre que a gente está servindo o outro. E no serviço ao outro, a gente precisa conseguir superar a nossa dor de olhar para a dor do outro. Parece algo tão óbvio e simples quando a gente coloca, mas muitas vezes, outra vez, a gente diz, eu não quero olhar porque eu sofro com isso. E o fato da gente olhar para aquilo poderia ser justamente a oportunidade daquele ser superar aquilo, porque ele seria visto, ele receberia ajuda, que depois que a gente enxerga, não dá pra gente virar as costas. Mas o que geralmente a gente faz, a gente diz, eu não quero ver. Então a gente não chega nem a enxergar de fato o que existe. É como se já existisse uma manta, um véu por cima. E obviamente, se a gente não olha nem para o véu, quem dirá rasgar esse véu? E aqui eu coloco realmente o intento. Olha, tá todo mundo se divertindo no pasto verde. Aqui eu coloco o intento para que a gente possa se olhar, porque não existe forma da gente mudar esse mundo sem olhar para o ser humano. O ser humano, sim, a gente é a causa de toda essa fatalidade, não existe como... Oi, meu amor. Não existe como a gente apontar para tudo isso e não encontrar o cerne como ser humano.
Agora, ao mesmo tempo que a gente é a causa do sofrimento, a gente também é a causa do alívio do sofrimento. Quando a gente consegue expandir nossa consciência, quando a gente consegue expandir nosso coração, quando a gente pratica empatia, quando a gente pratica compaixão. E por isso que em todo esse serviço, e não digo apenas em relação ao mestre animal, eu digo em relação absolutamente cada luta que existe hoje, mesmo quando a gente coloca a luta de classes, quando a gente coloca o racismo que precisa ser superado, quando a gente coloca toda a homofobia que precisa ser superada, quando a gente coloca todas essas questões... Ai, que susto! Nossa Senhora do Céu, eu assustei! Quando a gente coloca todas essas questões, não adianta a gente olhar para outro lugar que não seja o ser humano. Então, mudar o mundo implica esse lugar desconfortável aonde a gente consegue mudar a gente. E o jeito mais fácil que a gente tem de mudar o mundo, tendo mudado a gente, é dar o exemplo. E é isso que verdadeiramente eu estimulo que a gente faça. Dar o exemplo para o outro. E não desistir do outro. Por mais que o outro pareça lentamente estar fazendo sentido de tudo que é aquilo que está sendo dito ou mostrado, mas cada um, em algum nível, está refletindo. Cada um de nós, de alguma forma, pensa a respeito do que vê, reflete. E talvez esses pensamentos, essas reflexões não sejam óbvias para nós, mas como a gente sabe que de alguma forma está todo mundo aprendendo aqui, em tempo cada um aprenderá. O que a gente não pode fazer é desistir, porque se a gente desistir do ser humano e de incentivar esse olhar individual sobre si mesmo, se a gente desistir disso, a gente automaticamente... Ixi, chegou quem faz confusão! Chegou! A gente automaticamente termina desistindo da cura planetária. Porque a cura planetária, se a gente deixar os mestres animais em paz, se a gente deixar a mãe natureza em paz, se a gente deixar... Tudo flui naturalmente. Foi a gente que criou um sistema que não tem harmonia. Então, se a gente outra vez conseguir uma consciência mais ampla... Fala, meu amor, fala, veio receber o seu carinhozinho. Se a gente conseguir uma consciência mais ampla, se a gente conseguir um lugar onde, de novo, a gente consiga contemplar os nossos irmãos, seres humanos, e incentivar esse olhar profundo, que às vezes é extremamente desconfortável, porque quando a gente se olha nesse lugar de causador, é inevitável que a gente tenha que fazer alguma mudança na nossa vida. E é muito desagradável fazer essas mudanças, porque geralmente o que a gente faz, a gente tem apego. Geralmente é fácil assim, se a gente faz alguma coisa, se a gente tem um hábito, a gente tem apego. Pode ser o hábito de andar em mestre cavalo, pode ser o hábito de comer queijo, pode ser o hábito de comer carne, mas existe um hábito para aquilo. Se existe o hábito de achar que as mulheres que estão em uma sala, não importa se a gente está numa sala de corporação, e eu vim de corporação, se são as mulheres que na hora que alguém pedir café, é uma mulher da sala, não importa qual é o cargo dela, que vai ter que levantar para pedir o café ou para colocar o café. Se a gente está acostumado com isso, de novo, vai ser muito desagradável a gente fazer essa mudança em todos os sentidos para que a gente deixe de ser a causa do sofrimento. Então, outra vez, precisa se olhar e precisa apoiar o olhar do outro sobre si mesmo. Ainda que a gente gostaria que esse olhar do outro... Você é muito bonito, Ere. Ainda que a gente quisesse que esse olhar do outro fosse mais rápido, que ele acontecesse de uma maneira mais contundente, que as pessoas mudassem muito rapidamente, ainda assim, a gente não pode desistir. Ainda assim, a gente precisa de alguma forma, sem abraçar... Existe algo que me falaram uma vez que eu gostei tanto, que era sobre abraçar o pecador, mas não abraçar o pecado. E isso para mim foi sempre tão bonito, porque eu sinto que os nossos professores fazem isso com a gente. Os nossos professores... Alguém quer atenção? Que jeito de pedir atenção, Ere? Pronto, o mestre Ere tá falando aí na live para ninguém desistir de ninguém. Pronto, agora que ele deixou o recado dele, ele foi embora. Então, gente, eu só gostaria de novo de incentivar para que tudo isso pudesse acontecer dentro da gente, para que a gente possa olhar o outro com paciência, para que a gente possa se olhar com paciência e para que a gente de novo possa se acolher do mesmo jeito que os nossos professores acolhem a gente, os nossos pais quando a gente está crescendo. Nenhuma mãe vira para um filho e fala: filho, você já tentou andar demais.
andar não é para você, eu vou comprar para você uma cadeirinha de rodas. Ninguém faz isso. Agora, cada mãe, se for essa necessidade do filho, vai conseguir, cada pai vai conseguir extrair o melhor daquela experiência para que haja um significado, um valor. O ponto é, a gente não desiste das pessoas, não desistiram de nós e a gente não deve desistir dos demais. Outra vez, se a gente desistir do ser humano, não existe chance para esses seres alcançarem alguma dignidade na vida deles. Então eu peço aqui para que cada um seja agente dessa transformação. Primeiro transformando si próprio e depois dando exemplo para o mundo. Não é a gente sair por aí dizendo para as pessoas o que elas devem fazer. Eu sinto que isso é muito desconfortável. Mas a gente, de alguma forma, inspirando as pessoas através do nosso exemplo, eu sinto que isso é poderosíssimo. E isso realmente pode fazer a diferença na vida desses seres que são tão incrivelmente doces, puros, inocentes, amorosos e que precisam dessa chance. E essa chance, de novo, essa chance está no coração do ser humano, está na consciência do ser humano. Quando esse coração consegue se expandir, quando essa consciência consegue se expandir. E aí, para tudo isso, para esse olhar profundo, eu vou deixar aqui a sugestão para vocês, para que vocês ajudem os mestres animais aqui do Vale da Rainha praticando yoga. Nessa quarta-feira, a gente lança um curso com um pacote, na verdade, de 9 práticas de yoga com meditação e uma reflexão de um sutra. Um sutra que a gente vai, ou uma palavra de um mestre, que a gente vai refletir naquele tempo. Todas as aulas ficam gravadas, então se você não conseguir assistir, você pode assistir numa outra vez. E se você quiser assistir de novo, você também tem essa chance. Eu vou deixar o link nos stories hoje, para que vocês possam acompanhar. Então, de novo, 9 práticas com meditação e a reflexão de um sutra, ou de uma palavra de um mestre do Oriente. Tudo isso para favorecer o quê? Um processo de consciência, e uma consciência maior, que não é simplesmente a gente olhar e dizer que a vida é do tamanho do nosso umbigo. É a gente conseguir ampliar nossa visão para que a gente pratique empatia, para que a gente seja compassivo, para que a nossa consciência se expanda ao ponto da gente enxergar o outro como a gente vê nós mesmos, a ponto da gente amar o outro como a gente ama nós próprios. Isso precisa acontecer. E, de novo, a forma disso acontecer, todo mundo conversando. A forma disso tudo acontecer é através do ser humano. Então essa é a forma que a gente tem aqui, de incentivar você a se olhar, para que você se torne cada vez mais um exemplo, cada vez mais forte, cada vez mais determinado, determinada, para deixar uma mensagem de amor no mundo. Não importa o tempo que essa mensagem, essa semente vai brotar no coração de cada um. E brotar de novo através do exemplo e não da gente mandando as pessoas fazerem o que elas devem fazer. Já que cada um está agindo de acordo com a própria consciência e com a própria história. Outra vez, repito, não abraçar o pecado, mas abraçar o pecador da mesma forma que os nossos pais, os nossos orientadores, os nossos professores sempre conseguem acolher a gente para que possa haver algum tipo de crescimento, algum tipo de evolução. A gente vive numa sociedade punitiva, então eu vejo que também é um hábito a gente punir em vez de acreditar. E a gente acha que porque a gente puniu e o ser não faz ou faz, então é uma maneira de transformação. Isso na verdade é só medo. E eu acho que cada um aqui já está cansado de viver com medo. Cada um aqui já está cansado de fazer coisas por medo do que vai acontecer. A gente precisa fazer as coisas por amor, a gente precisa mudar muita coisa que está acontecendo no mundo através dessa percepção humana e dessas crenças limitantes que foram instaladas em nós durante tantas gerações e tanto tempo. Esse é o tempo, porque os convites estão por todas as partes. Mestre Jagati passeando. Esses convites estão por toda parte hoje. Eu acredito que seja, a gente não falou disso outro dia, como esse tempo de agora que está tão difícil, como ele pode ser algo tão proveitoso. Quando a gente olha para tudo isso e diz, olha quanta oportunidade de despertar. Quando a gente olha a quantidade de gente revirando lixo hoje, não dá pra gente virar as costas para isso. Não dá pra gente não pensar na nossa política ou na nossa consciência ao votar. Quando a gente olha para o que está acontecendo com a mãe natureza, quando a gente olha para o que está acontecendo com mestres animais, quando a gente olha para o que ainda acontece com mulheres, porque ainda acontece com os pretos, porque ainda acontece para os povos indígenas originários, quando a gente olha para tudo isso, não tem como a gente permanecer o mesmo. Então, se alguma coisa, esse tempo, que a gente possa olhar o sofrimento que está à nossa volta e dentro de nós também, e oferecer alguma forma do nosso talento, do nosso dom para amenizar, para aliviar e ao mesmo tempo fazer isso crescendo e de novo, dando exemplo. Que a gente não desista do ser humano e que a gente possa se olhar mais e mais, com esse olhar cortante, com esse olhar às vezes desconfortável, que pede que a gente abdique dos nossos apegos para poder fazer algo melhor pelo mundo, pelo mundo
e por quem vive nesse mundo. E por quem ainda viverá nesse mundo, porque o que a gente está dizendo aqui impacta também futuras gerações. Outra vez, para yoga, o link vai ficar nos stories e a gente agradece muito, porque é um momento, nesse instante, por causa da operação de Cunha, que são mais de 300 e aqui quase 200, que a gente precisa de muito apoio. Nós temos uma fazenda alugada em Cunha, nós temos uma propriedade aqui em Camanducaia, nós estamos trabalhando para unir essas operações e sem o apoio de vocês, isso não será possível. Lembrando sempre que esse apoio não é simplesmente para os que estão aqui, mas para que a gente possa continuar com o centro educacional, para que a gente possa continuar com essa gana de mudar o mundo, independente de tempo que demore, que a gente não perca força. Então esse apoio de vocês é para que esse coletivo continue a trabalhar não apenas pelos que estão aqui, mas pelos que não estão aqui e que precisam da nossa consciência, da nossa compaixão, da nossa empatia, da nossa transformação. Agradeço muito por ouvirem e espero que vocês tenham de alguma forma alimentado o coração de vocês com essas cenas aqui e essas participações especiais que aconteceram durante a live. Muita gratidão. Loka samasta sukino bhavantu.